2, fica aqui. Disse-lhe então o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te porei. Entra na alegria do teu Senhor. Respostas similares, ok? Vamos ver o que aconteceu com o que recebeu. Ao se aproximar finalmente, o que recebera um talento, disse: Senhor, eu sei que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Assim, pois, atemorizado, fui ocultar debaixo da terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. O que será que disse o Senhor? Respondeu-lhe o Senhor: servo mau e preguiçoso, sabias que eu sei onde não semeei e que ajunto onde não espalhei? Devias, portanto, ter depositado o meu dinheiro com os banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros pelo menos o que é meu. Orar. Tirai o talento e dai a quem? Que tem 2, ou tem 4, ou tem 10. Tirai o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E termina: lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. E como se dizia, palavras da salvação. Amém. Assim seja. Meus irmãos, as palavras são duras, mas elas são trazidas por Mateus como uma parábola que Jesus conta, não por acaso. Há inúmeras interpretações para essa parábola dos talentos. Mas vocês gravaram aqui nessa noite que esse Senhor distribuiu esses talentos conforme a capacidade de cada um, certo? A um ele deu 5, a outra ele deu 2 e a outra ele deu 1. O primeiro voltou com o dobro, certo? O segundo voltou com o dobro, certo? E o primeiro? Só e deu. Mas dentre as inúmeras interpretações para essa parábola, eu gostaria que os irmãos escutassem a interpretação de elite brasileira nessa noite, um estudioso do Evangelho, pós-doutor em Ciências da Religião pela Universidade Mackenzie. Mas o melhor título que ele tem é o Vovô da Cecília e do Heitor. Uma palavra. Meus irmãos, muita paz. Queria agradecer o carinho. Na verdade, as reuniões aos sábados, ela veio, ela surgiu sob a égide do senhor Oswaldo. E nós aproveitamos a abertura dele. Nós e outros oradores também queremos agradecer o carinho dessa família dele, sua esposa, sua filha, por nos acolher. E também parabenizar as mulheres todo dia, mas até aquele dia que se lembra mais, se reflete, o dia da mulher, dia das mães,
900 páginas, do tamanho do tratado dos Evangelhos. E a parábola do filho pródigo precisaríamos de 2.000 páginas. Porque a parábola pode ser interpretada segundo o aspecto teológico, o aspecto sociológico, o aspecto psicológico da parábola, o aspecto emocional, econômico, político, jurídico. E aí, quando a gente vai dividir isso em capítulos, já se passou da quantidade de 800 páginas. Ou seja, cada parábola de Jesus são 34 parábolas. No Evangelho segundo o Espiritismo, temos apenas 5 parábolas. Em Mateus, Lucas, Marcos, Lucas e João, nós temos lá 29 curas de Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, temos apenas 8 curas ou 10 curas. Porque o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo não foi estudar Mateus, Marcos, Lucas e João. Foi de destacar os ensinos morais do nosso mestre. Analisando o Sermão da Montanha e outros ensinos e outros ensinamentos dele. E ele falou de coisas profundas através de parábolas e não as interpretava. Poucas vezes ele chegou a interpretar. Ele falava do reino dos céus. O reino dos céus é semelhante. Ele usava as coisas simples do dia a dia para comentar a respeito de coisas profundas. Então, a parábola dos talentos, ela foi narrada por Jesus na semana da sua crucificação. E por isso que ele disse: o homem que ia viajar para longe, para terra distante, para outro país, que seria ele, ou para outro país. E vou delegar a vocês alguns talentos. O talento era uma moeda muito cara, a mais cara das moedas. Por nós poderíamos dizer que um talento equivaleria a 100 moedas de ouro. Portanto, 5 talentos seriam 500 moedas de ouro. 2 talentos, 200 moedas de ouro. 1 talento, 100 moedas de ouro. O 5 e o 2 e o mais 1 dá o número 8. Jesus trabalhava com a numerologia pitagoriana. Quando ele queria ensinar algo, ele usava o 3. Tem sempre 3 em suas parábolas. E o Senhor chamou 3 servos, 3, e passou 8 talentos, que na numerologia significa riqueza, poder. E o número 3 para Pitágoras significa comunicação. Comunicação. O número 1 significa pioneirismo, liderança, unidade. O 2, companheirismo. O 3, comunicação. O 4, realização. O 5, expansão. O 6, família. O 7, sabedoria. O 8, poder, riqueza. O 9, perfeição. Então, todo o Evangelho, quando estudado, e quando tem números, tem um significado. Quando nós estudamos os Evangelhos, eles podem ser analisados com as nossas ciências e mais a ciência espírita. Os ensinos de Jesus podem ser estudados
tiveram lastro, importância, por causa do seu comportamento, das suas atitudes. E nós precisamos estudar o comportamento de Jesus. Os ensinamentos dele nos libertam da ignorância. Mas só o conhecimento dos ensinamentos dele, sem a vivência, não são suficientes. Porque nós não temos coragem para agir. Conhecimento sem ação não funciona. Aquele servo que enterrou o único talento, ele disse: eu tive medo. O medo é o maior obstáculo do ser humano. E o comportamento de Jesus nos dá coragem de agir. Os ensinamentos de Jesus nos liberta da ignorância, trazem verdades, mas o comportamento dele nos dá coragem para seguir os seus ensinamentos. Vamos dar um exemplo? O perdão. Perdoar 70 vezes 7 vezes. O perdão. Perdão não é suportar. Perdão é passar a amar o agressor. Perdão não é obrigar o outro a conviver com quem agride. E ele fez isso. Quando Jesus foi agredido em Nazaré, ameaçado de morte, proibido de falar na sinagoga, incompreendido pelos irmãos que o chamavam de louco, o que ele fez? Saiu de Nazaré, aqui no meu lugar. Foi morar em na casa de Pedro. Jesus não conviveu com pessoas tóxicas, não conviveu em ambiente tóxico, não trabalhou numa profissão que não lhe dava realização. Para nós termos paz, convivermos com pessoas que nos dão paz e que damos a ela também paz, para estarmos num lugar onde nós sentimos paz, para trabalhar numa profissão que nos enche de alegria e de paz, precisa de coragem. Tem que ter muita coragem para dizer não. Não. Chega. Ninguém dá conta de perdoar o agressor, o torturador, enquanto está sofrendo a tortura. Mas quando se distancia daquele momento, daquela pessoa, daquele lugar, aí vai ganhando energia, se recompõe e depois passa a ter condições de ter compaixão pelo agressor. O perdão começa da compaixão. E com a compaixão, chegamos ao amor. E compaixão é pena mesmo. Compaixão é pena. Pena que vai chegar ao sentimento de misericórdia, piedade e amor. Os talentos, quando nós interpretamos à luz da teologia, os talentos significam as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus. Nessa parábola, as bênçãos foram distribuídas de acordo com a capacidade de cada um. Mas muitas vezes nós recebemos bênçãos sem merecê-las, sem capacidade. Quantos pais têm filhos notáveis, exemplares,
Deus nos dá amigos e traímos os amigos. Traímos os afetos, destruímos a relação. A parábola do filho pródigo exemplifica também isso. 3 personagens: o pai, o irmão mais velho e o irmão mais novo. O pai tinha um irmão, tinha um filho mais novo, que não estava satisfeito com aquela convivência, aquela disciplina, e pediu ao pai parte da sua herança, porque ele queria ir para fora, viver a sua vida, adquirir novas experiências. O pai fez isso. Claro que o filho mais velho concordou com aquilo, porque sabia que aquele filho mais novo não tinha maturidade, competência, mas o pai ofereceu. Olha aí, Deus dando talento para quem não merece. Deu a parte da herança. Analisando a parábola em nível jurídico e sociológico, o pai errou. Alguém só deve herdar depois que o outro morre. Mas deu para quem não tinha capacidade. Olha aí, Deus dando para quem não tem capacidade. 2 parábolas. Numa, Deus dá para quem tem, e numa outra, Ele está dando para quem não tem. Perceberam? Mas um completa o outro. Aí aquele rapaz foi para a terra distante. Claro que ele não foi para destruir o patrimônio, o dinheiro que ele pegou da herança. Mas ele não resistiu às tentações. Ele não tinha maturidade para suportar o peso da solidão e das tentações. E entrou na luxúria. Gastou tudo que tinha. Demoliu o patrimônio. Usando mal os afetos, os amores, uma luxúria. Até que veio uma fome naquele país. E ele foi obrigado a trabalhar cuidando de porcos. E nem podia comer os alimentos dos porcos. Tinha que comer o resto que os porcos não queriam. E lá ele parou. Eu estou aqui nessa condição. Me arrependo profundamente. Vou voltar e vou dizer ao meu pai, eu me arrependo e peço perdão ao céu e ao Senhor. Quero apenas ser teu empregado. E pelo menos eu voltei lá um pouco de dignidade. Aqui eu estou pior do que os povos. E naquele tempo, os judeus não comiam carne de porco, eram os romanos. Criavam porcos para os romanos. E assim o menino, o garoto, o jovem, né, saiu e voltou para a terra. De longe o pai viu seu filho chegar e correu atrás dele. O recepcionou e falou, abraçando: meu pai, eu me arrependo e peço perdão ao céu e ao Senhor. Eu quero aqui ser apenas teu escravo, teu servo, teu empregado. Me perdoe. E o pai alegre, satisfeito, eu estou pedindo uma veste, trocar aquela roupa que ele estava, uma roupa digna. Pediu também um anel, compromisso, anel da família, e uma sandália digna também. E mandou matar um novilho gordo para festejar, porque o menino estava morto e reviveu, estava perdido e se encontrou. E a festa então ocorreu. Chegando à noite, depois de alguma hora de festa, o irmão mais velho chegou e perguntou a alguém: o que está acontecendo? Até o pai está comemorando a volta do teu irmão, mandou até matar um novilho gordo.
e não filho, se comporta igual ao filho mais velho. Agora, a hora que você quiser, você pega o filho que você quiser, faz a festa que você quiser. Mas ele não tinha mentalidade de filho, tinha mentalidade de empregado. Numa parábola, o Senhor distribui os bens segundo a competência. Numa outra, o Senhor distribui o bem ao incompetente. Deu metade de tudo que tinha, porque imagina a fortuna que foi. Precisamos parar para pensar das nossas bênçãos. São tantas que, se nós formos anotar, um caderno não dá. Se nós anotarmos as bênçãos que nós recebemos, um caderno não dá. Tentem. Tentem escrever as bênçãos que cada um de nós recebemos. E vamos ver o que nós estamos a multiplicar, o que nós estamos a enterrar e o que nós estamos a destruir. Muitas vezes Deus nos dá menos que um talento. E quando há boa vontade, quando há amor, isso dobra, isso multiplica. Às vezes Deus nos dá muito e não entregamos nada. Tudo que tocamos, destruímos, acabamos, um lastro de sangue. Então, precisamos entender as atitudes de Jesus para termos coragem e vencermos o maior obstáculo da evolução, que não é a ignorância, é o medo. O maior obstáculo não é a ignorância, é o medo. O indivíduo sabe e não executa porque ele tem medo. O psicólogo Dr. Emílio Miri Lopes escreveu um livro intitulado Os 4 Gigantes da Alma. E um deles era o medo. Já no final da sua vida, estava doente, chamou seus alunos, seus discípulos e lhes disse: tirem o sexo do centro da vida psicológica. Freud não tem razão. E coloquem no centro da vida psicológica do homem o medo. Porque o homem faz ou deixa de fazer? Por causa do medo. Servo mau e preguiçoso. A maldade e a preguiça que vem do medo. Eu não falo em público porque eu não sei se vai agradar. Eu não faço isso porque eu tenho medo do outro não considerar. Eu tenho medo. Porque a cobrança vem. E quem é que cobra? A lei de Deus, que é justa. Então precisamos entender essas limitações. Esses medos que colocam na gente. Não perdoe, porque isso é coisa de covarde. Olha o que vão pensar de você. Continue dando a oportunidade para que o outro faça mal a você. Na obra de André Luiz, Ação e Reação, o livro começa, os espíritos, André Luiz narrando, estando numa casa no Instituto, na Europa, numa instituição orientada pela colônia Nosso Lar. Em um momento passam por fora da casa espíritos
obras de André Luiz. E para nós é uma quarta revelação. Não podem entrar, porque se eles entrarem, eles vão destruir tudo. Muitas vezes não é falta de caridade não socorrer aquele que, ao socorrer, vai destruir. Vai destruir. E às vezes nós damos a oportunidade para que o outro erre. Acolhemos em nossas casas pessoas que vão destruir o lar. Acolhemos em nossas instituições pessoas que vão destruir as instituições. Então temos que manter a disciplina, o protocolo, a obediência, para que tudo que é feito com amor e com disciplina, e com vontade e com perseverança, não sejam destruídos, ou não seja destruído pelos incautos, os aventureiros, que não têm a responsabilidade. Então, vamos pensar nos nossos talentos. Há um livro que nós precisamos ler, que é a Bíblia Sagrada. Concluímos no dia 28 de fevereiro uma obra intitulada Compêndio da Bíblia. Os 73 livros resumidos, síntese dos livros bíblicos. A obra vai ter em torno de 200, 250, não vai passar de 210, talvez, páginas. Não vai passar de 250 páginas. Acho que vai chegar a 220 páginas. Cada livro, uma lauda e meia, uma página e meia. Precisamos ler a Bíblia. E precisamos ler as obras de André Luiz, os evangelhos. Claro que para interpretarmos à luz do livro dos Espíritos, à luz do livro A Gênese, à luz do Evangelho do Espiritismo, à luz das obras kardecianas. Claro que outras obras maravilhosas também existem. As de Emmanuel, por exemplo, os romances, o trabalho que Emmanuel teve para escrever Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, aqueles livros tão esclarecedores. Então, temos inteligência, temos oportunidade, temos amor, sentimento, e muitas vezes não temos coragem de dizer para alguém: eu te amo. Não temos coragem de dizer para a mãe: mãe, eu te amo. Pai, eu te amo. Filho, eu te amo. E tem amor, tem inteligência, e não usa essa inteligência para nós escrevermos o tratado dos evangelhos. Por favor, mais bem. Eu conheci na minha juventude e na minha maturidade pessoas que escreveriam esse livro em 6 meses. Eu levei 20 anos. Por que me foi dada essa missão? Eu era o último da fila. Eu continuo sendo o último da fila. Eu era o último da fila. Eu não recebi nem a metade do talento para escrever esse trabalho. Aí os Espíritos ajudam. A boa vontade, o amor. Eu conheci pessoas geniais, brilhantes, que foram meus evangelizadores. Mas aí eles não quiseram, estavam preocupados com outras coisas. Aí o Senhor pegou o último da fila. Faz aí, menino. Eu vou fazer. O que poderia ser feito em 6 meses, levou 20 anos, porque eu não sou o último da fila. Recebi só, acho que é metade de um talento. E foi multiplicado, foi transformado em 1000 talentos. Menos de um, e virou 1000 talentos. Claro que o mestre entendeu, é da doutrina e dos espíritos maravilhosos que nos sustentaram para fazer esse trabalho. Eu continuo com talento ou menos, mas graças a eles surgiu uma obra de 1000 talentos. Então nós precisamos ter coragem para amar, para perdoar,
para se afastar do